Pessoal, vamos dar sequência à nossa aula sobre o fígado, visto como um importante órgão para a metabolização de substâncias. Na nossa aula anterior, a gente viu, que, só fazendo uma breve revisão, né, que as substâncias absorvidas no intestino, entre elas os xenobióticos, as toxinas produzidas pela microbiota, e nutrientes, todos são absorvidos para o sistema mesentérico porta e acabam vindo para o fígado. E no fígado, essas substâncias serão processadas pelo hepatócito. Na nossa primeira aula, a gente viu que o hepatócito metaboliza substâncias estranhas, os xenobióticos, com a finalidade de inativá-las e excretá-las do corpo. Então, esse é o objetivo do fígado quando ele lida com uma molécula estranha ao nosso organismo, né? Um medicamento, um veneno, um pesticida, um corante. O fígado tenta inativá-lo e depois torná-lo excretável para ser eliminado do nosso corpo ou na urina ou nas fezes. Nesse sentido, a função do fígado é de barreira, de proteção, porque antes que essas substâncias cheguem ao resto do nosso corpo, aos tecidos, o fígado está aqui para nos proteger. Toxinas bacterianas, peptídicas ou não, né, proteínas ou apenas moléculas tóxicas produzidas pelo metabolismo da microbiota, quando caem na circulação sanguínea, também são inativadas no fígado, tá? Inclusive pessoas que têm uma insuficiência hepática no final da vida, né, ou insuficiência hepática por conta de uma hepatite, por conta de medicamento, por conta de álcool, de alcoolismo, essas pessoas acabam desenvolvendo uma encefalopatia provocada, por essas substâncias bacterianas. Elas vão parar lá no sistema nervoso, intoxicam o sistema nervoso e o indivíduo começa a apresentar vários distúrbios neurológicos. Por que isso está acontecendo? Porque toxinas produzidas pela microbiota que caíram na circulação e não deveriam estar passando do fígado, ou seja, o hepatócito deveria estar metabolizando elas, acabam que começam a passar e chegam aos demais tecidos quando um fígado está doente. Lembrar, né? O fígado apanha muito, gente. O fígado leva muita pancada, né? Seja moléculas tóxicas que a gente ingere na alimentação, todas vão parar diretamente no fígado. As doses dos medicamentos, que são doses cavalares, né? Em termos de número de moléculas, a quantidade de moléculas para o fígado metabolizar é muito grande a cada dose de medicamento que a gente ingere. Então, o fígado tem que lidar com isso. Muitas vezes, essas moléculas geram metabólitos tóxicos no fígado. O fígado ainda pode ser alvo dessas bactérias e dessas toxinas bacterianas do intestino. Então, ele pode estar constantemente sofrendo processos, né, de inflamação, de ataque oxidativo. O fígado ainda pode ser alvo de vírus, né, nas famosas hepatites. Então imagina, né? O fígado pode estar sendo atacado muitas vezes ao mesmo tempo por diferentes agressores. Então pode ser uma hepatite viral, pode ser toxinas bacterianas, pode também ter uma molécula, um fármaco tóxico para o fígado, como a nimesulida ou paracetamol, tão populares no nosso país e tão tóxicos para o fígado. Posso ter também o etanol sendo ingerido e gerando metabólitos tóxicos aqui. Então, o fígado é constantemente agredido, gente. Esse órgão só suporta toda essa carga de agressões porque ele tem um alto poder de regeneração. Então, para cada hepatócito morto por diferentes agressores, o fígado tem uma capacidade elevada de repor esse hepatócito morto. E ele faz isso graças à função desempenhada pela célula estrelada. Ela produz um fator de crescimento de hepatócitos. Então, ela estimula a multiplicação de hepatócitos de forma muito intensa. E a célula de Kupffer, ela está aqui para remover do sangue que passa pelo fígado micro-organismos que eventualmente tenham conseguido romper a parede do intestino e chegar na circulação mesentérico-porta, e também coletar e degradar hemácias velhas, hemácias antigas, já no final do seu tempo de vida. A célula de Kupffer, que na verdade é um macrófago do fígado, ele fagocita a hemácia, degrada ela e aí inclusive gera bilirrubina como excreta. A bilirrubina vai fazer parte aqui da bile e vai ser excretada nos intestinos, né? Nós já vimos que ela inclusive aqui no intestino vai dar origem ao esterco bilinogênio, que dá a coloração marrom para as fezes. E lá nos rins ela vai gerar também a urobilina, que dá a cor amarela para a urina.
Então, a bilirrubina é um corante, né, das nossas fezes, ela dá origem, né, aos corantes que coram as nossas fezes de marrom e a nossa urina de amarelo. Vimos isso lá em sistema digestório. Agora, vamos passar para a nossa aula de hoje, mostrando, gente, que então nós vimos o fígado trabalhando os xenobióticos, vimos o fígado trabalhando as toxinas, as bactérias, as hemácias velhas. Tá faltando a gente ver o que o fígado faz com os nutrientes. E, gente, o fígado faz virtualmente tudo com nutrientes. Vamos começar com os carboidratos. A glicose está no centro do processo de controle metabólico energético do fígado. O que o fígado pode fazer com glicose? Uma série de coisas. A glicose que veio do intestino vai passar pelo fígado, junto com a frutose e a galactose. Lembra que são 3 monossacarídeos que a gente absorve? Frutose, galactose e glicose. O que o hepatócito é capaz de fazer? A pouca frutose e galactose que nós absorvemos, porque elas são minoria, elas vão ser convertidas no fígado em glicose. Então, no fígado, no final das contas, tudo vira glicose. Essa glicose, gente, ela vai ter 2 destinos no fígado. Quando eu consumo ela em excesso, o fígado vai pegar esse excesso de glicose e converter em glicogênio, que são polímeros de glicose. Várias moléculas de glicose ligadas umas às outras. Por que o fígado está fazendo isso? Ele está guardando energia. Ele pegou o excesso de glicose absorvida no intestino e está guardando dentro da célula hepática na forma de glicogênio, grandes polímeros de glicose. Quando o corpo precisar, gente, o que o fígado é capaz de fazer? Quando o indivíduo estiver em jejum, estiver com baixos níveis de glicemia, o fígado vai fazer glicogenólise, lise, quebra de glicogênio. Aí ele começa a liberar glicose na circulação. Tá vendo que o fígado está monitorando no sangue a glicemia? Se tiver glicose demais no sangue, ele retira um pouco e guarda dentro dele na forma de glicogênio. Quando o hepatócito percebe que a glicemia está baixa, o organismo está precisando de energia, ele quebra o glicogênio que ele guardou e libera glicoses livres na circulação para serem usadas como energia. Reparem que a glicose vai se transformar em acetilcoenzima A e depois vai ser transformada em ATP no ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, vocês já tiveram um primeiro contato com ele lá no ensino médio, agora aqui no ensino superior vocês vão vê-lo de uma forma mais aprofundada na disciplina de bioquímica. Por enquanto, só me interessa que vocês saibam que os açúcares são fontes de energia, mas para isso eles têm que ser quebrados, convertidos em acetilcoenzima A, que é uma molécula que vai ciclar no ciclo de Krebs, gerando 32 ATPs, né? A quebra completa de uma molécula de glicose, no final da sua quebra, ela vai gerar 32 ATPs e vai gerar gás carbônico e água como excretas. Então, o fígado, além de converter frutose e galactose em glicose, ele vai guardar a glicose quando tiver em excesso e quando estiver faltando no sangue, ele devolve essa glicose. Então, ele está controlando a glicemia. Ele é um dos órgãos que ajudam a controlar a glicemia e, claro, né, para ele fazer isso, ele está sob comandos aí da insulina e do glucagon, que são 2 hormônios que controlam a glicemia. Vamos vê-los mais para frente. Uma curiosidade, indivíduos que consomem açúcar em excesso, uma dieta muito rica em carboidratos, o fígado tem uma particularidade que também é vista na célula adiposa. Ele é capaz de pegar esse excesso de açúcar e promover lipogênese, ou seja, ele pega o excesso de açúcar e transforma em triglicerídeos, ok? Olha que interessante. Então, muita gente acha que cortar gordura vai promover emagrecimento e ela mantém o consumo elevado de glicose, de açúcares. Ela não vai emagrecer de forma nenhuma, porque a glicose excessiva que ela está consumindo vai ser convertida em gordura, em triglicerídeos, e guardada no tecido adiposo. Quem guarda triglicerídeos, né, quem guarda energia de reserva na forma de gordura, é a célula adiposa. Então, em condições de excesso de glicose, parte dessa glicose se transforma em triglicerídeos. Não sei se vocês se lembram, uma molécula de glicerol ligada a 3 moléculas de ácidos graxos. AGs, ácidos graxos ligados em glicerol. Em situações de extrema desnutrição, gente, e não só na extrema desnutrição, sempre que nós precisamos de glicose e as reservas de glicogênio no fígado estão pequenas, o que o fígado é capaz de fazer?
ele pega aminoácidos. Os aminoácidos vieram das proteínas, tá vendo? São cadeias que têm uma amina numa ponta, numa extremidade, e um ácido carboxílico no outro. Moléculas, cadeias carbônicas, pequenas cadeias carbônicas com uma amina de um lado e um ácido carboxílico de outro são chamadas de aminoácidos. E elas vão ser usadas para criar proteínas. O que o fígado é capaz de fazer, gente, em momentos em que ele precisa de glicose e a reserva de glicogênio está baixa? Olha que incrível. O hepatócito é capaz de pegar esses aminoácidos, desaminar eles, tira a amina, e aí ele gera amônia. E o que resta do aminoácido, sem a amina, o hepatócito é capaz de fundir com o glicerol, que é parte das gorduras, e usando o glicerol, que é parte das gorduras, com aminoácidos, ele consegue gerar novas moléculas de glicose. Isso é um processo muito incomum, né? Uma célula animal, o hepatócito, gerando glicose. Essa via, gente, é chamada de gliconeogênese, ou seja, gênese, origem, nova, neo é novo, de glicose. Uma origem nova da glicose. Por que nova, gente? Porque a glicose é sintetizada por plantas no processo de fotossíntese. É das plantas que vem a glicose que a gente utiliza. Mas o fígado, em momentos de carência, ele é capaz de pegar aminoácidos, que são componentes das proteínas, então ele promove quebra de proteínas, junto com o glicerol, que é parte das gorduras. Então, o que o fígado é capaz de fazer? Promover quebra de gordura e quebra de proteína para conseguir juntar aminoácidos com glicerol e gerar glicose por uma via nova. Então, o fígado, quando a reserva de glicogênio dele está pouca e ele não consegue manter a glicemia em níveis adequados, o fígado ele mesmo consegue produzir glicose, tá? Não deixe, se não entenderem isso daqui, me mandem perguntas. É muito importante um aluno entender que o fígado é um produtor de glicose. Ele não só armazena a glicose que a gente ingere, quando a gente ingere ela em grande quantidade. Ele ainda é capaz de produzir moléculas de glicose usando glicerol, que é parte dos triglicerídeos, e aminoácidos sem a amina, desaminados, retirando o grupo amina. E esse processo se chama gliconeogênese. Vocês já devem ter ouvido falar que quando uma pessoa ingere bastante álcool, quando ele é hospitalizado, para evitar o risco de coma alcoólico, né, uma das terapêuticas é injetar glicose no indivíduo que está lá com um quadro de toxicidade aguda por álcool, ingeriu álcool demais, ele vai tomar glicose. Sabe por quê? Porque o metabolismo do álcool é tão tóxico para o fígado que ele para esse processo aqui, ó. Para conseguir metabolizar o álcool, o fígado para a gliconeogênese. O hepatócito não consegue sintetizar a glicose e metabolizar o álcool ao mesmo tempo. Como o álcool é muito tóxico, a célula hepática prioriza metabolizar o álcool. E com isso ele para de produzir glicose. Com o tempo, os níveis de glicose vão caindo muito no sangue, porque o fígado não está mais produzindo glicose por gliconeogênese. O fígado está preocupado em metabolizar o álcool, né? Então, como as vias metabólicas estão congestionadas aqui no hepatócito, a glicemia cai muito. Então, a pessoa que ingeriu álcool em quantidades muito elevadas, ele acaba tendo uma hipoglicemia grave, que pode até maximizar a toxicidade do álcool no sistema nervoso. Então, por isso, ele precisa fazer uma injeção, uma reposição de glicose, tá certo? Ok? Esse é o metabolismo da glicose. Olha que interessante, o fígado gera glicose a partir de aminoácidos e glicerol. Ele gera glicose convertendo frutose e galactose em glicose. Ele armazena essa glicose nos momentos de fartura. Quando está faltando açúcar no sangue, ele quebra esse glicogênio para devolver essa glicose para a circulação. Ele pega o excesso de glicose, transforma em gordura e armazena lá no tecido adiposo. Tá vendo que o fígado tem tudo a ver com o metabolismo energético, né? Então ele está preocupado com as nossas reservas de glicose. O hepatócito trabalha para manter sempre a nossa glicemia adequada. Adequada para quê? Para manter a produção de ATP. Glicose é a nossa principal fonte de energia para a produção de ATP. Então, é graças à glicose que a gente quebra em acetil-CoA e gera ATP. Nos momentos, gente, de carência de glicose, falta de glicose, o indivíduo que está em jejum prolongado, o indivíduo que não está conseguindo se alimentar, o
que o corpo vai fazer? Ele vai começar a usar a energia de reserva. Quem é a energia de reserva? Os triglicerídeos. Então, os triglicerídeos começam a ser quebrados aqui no adipócito e liberam ácidos graxos, que eu representei aqui, ó. Então, ácidos graxos são uma parte dos triglicerídeos, né? Lembra que triglicerídeo é uma molécula de glicerol ligada em 3 ácidos graxos. Então, na falta de glicose, a minha gordura começa a ser quebrada nas células adiposas. Eu separo o glicerol dos ácidos graxos e vou usar os ácidos graxos. Olha que interessante. Os ácidos graxos eu uso, o hepatócito usa para gerar mais acetilcoenzima A. Várias células fazem isso. Esse processo se chama beta-oxidação dos ácidos graxos. O que é uma beta-oxidação? É pegar um ácido graxo, um longo ácido carboxílico, e transformá-lo em acetil-CoA para gerar ATP. Os ácidos graxos eu uso, né, com essa finalidade, produzir acetil-CoA e gerar ATP. O glicerol que resta para o hepatócito, do triglicerídeo, o hepatócito junta com aminoácidos e produz mais glicose. Tá vendo que o hepatócito não deixa faltar energia? Se as reservas de glicose se acabarem, ele consegue pegar gordura, quebrar a gordura, os ácidos graxos do triglicerídeo ele usa para gerar acetil-CoA e produzir ATP. O glicerol dos triglicerídeos ele usa para fundir com aminoácidos e gerar mais glicose. Então o fígado está controlando constantemente o nosso metabolismo energético, ok? Falamos da função dos fígados com os açúcares, falamos da função do fígado com a gordura. Então, na fartura, o fígado faz é produzir triglicerídeos e guardar no adipócito, usando carboidratos. Na carência, no jejum, ele vai usar a gordura, os ácidos graxos para gerar ATP e o glicerol para produzir mais glicose. Gente, esses aminoácidos que o fígado é capaz de desaminar para produzir glicose, o fígado também usa essas estruturas, gente, para, quando ele faz essa desaminação, né, quando ele desamina os aminoácidos, essa amina se transforma em amônia, o íon amônio, amônia ionizada. Gente, a amônia é extremamente tóxica para as nossas células. Então, mais um problema para o hepatócito lidar. Quando ele desamina aminoácidos, ele gera amônia. E essa amônia é muito tóxica. Por isso, o hepatócito realiza um ciclo chamado ciclo da ornitina. No ciclo da ornitina, o hepatócito é capaz de pegar a amônia tóxica que ele produziu porque ele desaminou aminoácidos, então ele gera amônia. Ele pega essa amônia tóxica e transforma em ureia no ciclo da ornitina. Então, mais uma função do hepatócito, converter os íons amônio, que são altamente tóxicos para as células, em ureia. Essa ureia será eliminada na urina e também na bile, tá bom? Ureia é excreta e é bem menos tóxica com o íon amônio. Então, uma das muitas funções do hepatócito é desintoxicar o corpo, liberar o corpo do íon amônio produzido quando ele desamina aminoácidos. Outra coisa que o fígado pode fazer com esse amônio é juntá-lo com um cetoácido e produzir aminoácidos. Muito interessante isso aqui, gente. É uma faculdade particular do fígado. Ele consegue produzir diversos aminoácidos, que a gente chama de aminoácidos não essenciais. Por que não essenciais? Porque eles não precisam estar na nossa dieta. A gente não precisa se alimentar deles, porque o nosso fígado consegue produzi-los. Já os aminoácidos que a gente não consegue produzir no fígado, a gente chama de aminoácidos essenciais. Ou seja, é essencial que eles estejam na nossa dieta para a gente conseguir produzir proteínas. Para produzir proteínas adequadamente, eu tenho que ter aminoácidos essenciais vindos da dieta e aminoácidos não essenciais produzidos no fígado. Como é mesmo que o fígado produz um aminoácido não essencial, ele pega um cetoácido e junta com uma amina. Ele pega essa amônia, converte em amina, liga no cetoácido e assim ele vai gerando novos aminoácidos. Vocês já fizeram uma atividade, né, lá na primeira aula nossa, identificando os aminoácidos essenciais e não essenciais. Agora vocês sabem que os não essenciais são produzidos pelo fígado usando amônia, que ele retirou do próprio aminoácido que ele desaminou para produzir glicose, e usa beta-cetoácidos. Esses cetoácidos, junto com a amônia, viram novos aminoácidos. Aí tem vários aminoácidos não essenciais que o fígado sintetiza. O
que mais que o fígado faz com esse aminoácido desaminado? Ó? Ele vai usá-lo para produzir aminoácidos não essenciais, ele vai usá-lo para produzir glicose, e ele também vai usar esses aminoácidos, gente, no geral, né, para sintetizar proteínas. O fígado é uma incrível, né, o hepatócito é um incrível sintetizador de proteínas. Para vocês terem uma ideia, praticamente todas as nossas proteínas no plasma sanguíneo, olha que o plasma sanguíneo é repleto de proteínas, praticamente todas elas, cerca de 90% delas foram produzidas pelo fígado, pelo hepatócito. Inclusive a proteína mais comum no sangue, a albumina, que é a proteína mais comum no nosso plasma sanguíneo, a albumina é também sintetizada no fígado, junto com 90% das proteínas plasmáticas. O único grupo significativo de proteínas do sangue que não é o fígado que produz, gente, são as imunoglobulinas, os anticorpos, que são produzidos por linfócitos B. Tirando os anticorpos, o resto das proteínas presentes no sangue basicamente foi sintetizada no hepatócito. Então ele é um grande sintetizador de proteína. Então ele usa os aminoácidos essenciais que vieram da dieta, junta com os aminoácidos não essenciais que ele mesmo produziu e gera todas as nossas proteínas plasmáticas praticamente, à exceção dos anticorpos. Ele também produz hormônios proteicos, ele produz um fator de crescimento semelhante à insulina, que atua juntamente com o fator de crescimento, com o hormônio do crescimento. Então, o fígado não sintetiza o hormônio do crescimento. Quem faz isso é a hipófise. O fígado ele produz um hormônio que é auxiliar do hormônio do crescimento. Ele chama fator de crescimento semelhante à insulina. E o fígado também produz a trombopoetina. Quem que é trombopoetina? É um hormônio destinado a estimular a medula óssea a produzir plaquetas, tá bom? Então ele ajuda na produção de plaquetas. O fígado ainda produz uma importante proteína zimogênia inativa chamada angiotensinogênio. Vocês vão ver que no futuro o angiotensinogênio nós vamos voltar a ele porque ele está diretamente envolvido no controle da pressão arterial. Então, a presença do angiotensinogênio na circulação é fundamental para eu conseguir controlar a pressão arterial. Nós vamos chegar ainda, vamos voltar ao angiotensinogênio lá quando formos estudar o rim, que é um importante órgão de controle da pressão arterial. No mais, gente, os aminoácidos ainda conseguem sintetizar fatores de coagulação. A grande maioria dos fatores de coagulação sanguínea são produzidos no hepatócito. Olha só, o hepatócito tem tudo a ver com coagulação, né? Ele estimula a produção de plaquetas, produzindo o hormônio trombopoetina, e ele ainda estimula a produção, ele promove a produção de fatores de coagulação. O hepatócito usa a vitamina K, tá? Para fazer isso. Isso é uma das grandes importâncias biológicas da vitamina K. O fígado usa ela para produzir fatores de coagulação. Fator 10, fator 2, protrombina, fibrinogênio, tudo isso é produzido no fígado. Em resumo, a nossa coagulação não aconteceria se o fígado deixasse de atuar trabalhando na produção de fatores de coagulação e no estímulo à produção de plaquetas, né, com o hormônio trombopoetina. Então, gente, no que diz respeito a proteínas, o fígado é capaz de sintetizar aminoácidos não essenciais, ele desamina aminoácidos e gera amônia, e depois ele processa essa amônia para ela virar ureia, que é menos tóxica, no ciclo da ornitina. O fígado é um poderoso sintetizador de proteínas, ele sintetiza praticamente todas as proteínas plasmáticas, praticamente todos os fatores de coagulação, ainda sintetiza o angiotensinogênio, que é importante para controle da pressão arterial, e hormônios para estimular a produção de plaquetas, a trombopoetina, e para promover crescimento no corpo, paralelamente com o hormônio do crescimento. Esse hormônio que o fígado produz, esse coadjuvante do hormônio do crescimento, se chama fator de crescimento semelhante à insulina. Tá ok? O que está faltando nós vermos aqui? Ó, o acetilcoenzima, gente, é fonte para ATP no fígado, ok? Só que o fígado também pode usar o hepatócito, além de usar acetil-CoA para produzir ATP, ele pode usar acetil-CoA para produzir colesterol. Opa, o hepatócito então, também produz gorduras. E esse colesterol vai compor os sais biliares. 80% do colesterol que o próprio hepatócito produz compõe os sais biliares e faz parte da bile, vai lá emulsificar gorduras. Olha que interessante, o fígado ele
produz proteínas, ele produz glicose, ele produz gordura e ele produz o triglicerídeo e ele também produz uma outra forma de gordura, o colesterol. De fato, ele também produz fosfolipídios, vocês vão ver isso na nossa próxima aula. Tá vendo que o fígado ele é profundamente envolvido no metabolismo energético. Recomendo que você assista essa aula várias vezes, até isso aqui entrar na cabeça de vocês, até vocês entenderem que o hepatócito é um grande centro de processamento de nutrientes, especialmente nutrientes envolvidos no metabolismo energético, como as gorduras e os açúcares, e ele também é um poderoso, se não um dos principais centros de produção de proteínas no nosso corpo. Tá certo? Para finalizar a nossa aula, como se não bastasse tudo isso que o hepatócito faz com o metabolismo energético, o hepatócito, gente, ele ainda cuida do armazenamento de ferro, que é um mineral muito importante no nosso corpo para a gente conseguir produzir novas hemácias. As nossas hemácias estão sendo renovadas constantemente. E para produzir novas hemácias, a gente vai precisar sempre de ferro, porque a hemácia, dentro dela, tem uma metaloproteína chamada hemoglobina. E a hemoglobina leva ferro, contém ferro na hemoglobina. Então, essa hemoglobina, que é uma metaloproteína que contém ferro, ela está sendo produzida no corpo o tempo todo. Por isso, o fígado reserva ferro ligado nessa proteína, ferritina. Então, o fígado produz ferritina, o hepatócito produz ferritina, e essa ferritina funciona como uma proteína de adesão a átomos de ferro. Então, os átomos de ferro ficam ligados à ferritina que o hepatócito produziu. Então, o hepatócito é uma poderosa fonte de ferro. Vocês já devem ter ouvido falar de meninas anêmicas, quando tem, às vezes, um processo menstrual mais longo, mais volumoso, e aí a avó, a mãe, vai lá e faz fígado, ou bate fígado no liquidificador para elas, porque elas estão repondo ferro para conseguir produzir novas hemácias, para tratar essa anemia. A anemia é uma deficiência de hemácias, tá certo? Por fim, gente, o fígado ainda é fonte de armazenamento de proteínas, de vitaminas, desculpa. O fígado armazena as vitaminas A, o ácido retinóico, a vitamina B12, a cianocobalamina, e ele também armazena a vitamina D. Não só armazena, tá? Ele faz um processo de pré-ativação da vitamina D. Muita gente leiga acha que a vitamina D se ativa exclusivamente no sol. Não, não, não. A vitamina D, além da ativação provocada pela luz, a fotoativação da vitamina D, ela precisa ter tido uma etapa de pré-ativação aqui, que é o hepatócito que faz. Incrível, né, gente? Uma célula só ser capaz de armazenar vitaminas importantes, ser capaz de conter minerais importantes como o ferro aqui, ligados à ferritina, e estar relacionado a todo o metabolismo energético de uma forma tão profunda, a síntese de proteínas, a síntese e a estocagem de açúcares, a síntese de gorduras e também a quebra de gorduras, de aminoácidos e de glicose para gerar acetilcoenzima A e produzir ATP. Então o fígado está profundamente vinculado ao nosso metabolismo energético. E ao fazer isso, por exemplo, ele gera substâncias tóxicas, como o amônio, que ele gera quando desamina aminoácidos. Mas ele rapidamente faz o ciclo da ornitina e transforma amônio em ureia, que é menos tóxica. Gente, esse é o hepatócito, a nossa usina de biotransformação de moléculas, não só de moléculas xenobióticas, mas também de nutrientes. Ok? Vamos para a nossa última aula no próximo vídeo.